Não importa a chuva, não importa o que aconteceu. Eu estou aqui agora e eu amo você mais do que tudo. Antes de mergulharmos nesta história que vai tocar seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo seu nome e de onde você está nos assistindo. Queremos conhecer você que faz parte dessa comunidade incrível. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botão vermelho agora, porque toda semana tem histórias emocionantes como essa esperando por você. Milionário encontrou uma sem-teto na chuva e descobriu que o amor não tem endereço. O encontro impossível. A tempestade de março castigava as ruas de Vancouver com uma fúria rara. Relâmpagos rasgavam o céu escuro, enquanto Rodrigo Tavares pressionava o acelerador de seu Aston Martin, tentando desesperadamente chegar ao aeroporto a tempo. Suas mãos tremiam no volante, não pelo frio que penetrava pelas frestas do ar-condicionado, mas pela urgência que corroía seu peito havia 3 semanas. Foi então que ele a viu. Uma figura frágil encolhida sob a marquise, destruída de uma antiga padaria abandonada. Os joelhos abraçados contra o peito, cabelos encharcados grudados no rosto. Rodrigo passou direto. Tinha um voo para Berlim em 50 minutos. Sua empresa estava à beira do colapso. Não havia tempo para piedade, mas algo o fez pisar no freio tão bruscamente que os pneus guincharam no asfalto molhado. Talvez fosse o modo como ela tentava se proteger da chuva com um pedaço de papelão encharcado. Talvez fosse o fato de que, mesmo debaixo de toda aquela sujeira e abandono, ele pudesse ver que ela não tinha mais de 25 anos. Ou talvez fosse simplesmente porque, naquele momento de sua vida tão calculada e controlada, ele precisasse fazer algo que não fizesse sentido algum. Rodrigo estacionou o carro no meio da rua vazia e saiu sob a tempestade. "Você precisa sair daqui!" Ele gritou por cima do barulho da chuva, aproximando-se dela. A moça levantou o rosto, e Rodrigo sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago. Mesmo com o rosto marcado pela vida nas ruas, com olheiras profundas e lábios rachados, havia uma beleza devastadora naqueles olhos castanhos que o encaravam com uma mistura de medo e desafio. "E ir para onde?" Ela respondeu, a voz rouca mas firme. "Para o palácio que eu esqueci no armário?" Rodrigo não sabia o que tinha dado nele. Não conseguia explicar nem para si mesmo. Mas antes que pudesse pensar, as palavras escaparam de sua boca. "Para o meu apartamento, só até a tempestade passar." A moça riu. Foi um som amargo, sem alegria. "Claro. E depois você quer o que em troca?" "Nada", Rodrigo disse, e pela primeira vez em anos foi completamente honesto sobre algo. Absolutamente nada. Ela estudou seu rosto por longos segundos, enquanto a chuva caía entre eles como uma cortina líquida. Então, surpreendendo a ambos, ela assentiu. "Meu nome é Clarice", ela disse, levantando-se com dificuldade. "Clarice Monteiro." "Rodrigo Tavares." Ele tirou seu casaco, um Burberry de $3.000, e colocou sobre os ombros dela. "Vamos." Enquanto caminhavam em direção ao carro, Rodrigo olhou para o relógio. Perderia o voo, perderia a reunião em Berlim, provavelmente perderia o maior contrato de sua carreira. E pela primeira vez em 10 anos, ele não se importou nem um pouco. 6 meses antes, Rodrigo Tavares não nascera rico. Essa era a ironia cruel que o mantinha acordado nas madrugadas solitárias de seu penthouse em Vancouver. Ele conhecia intimamente o sabor da pobreza, o peso da humilhação, o desespero de não saber se haveria comida no dia seguinte. Nascido em São Paulo, no bairro de Cidade Tiradentes, Rodrigo aprendeu cedo que o mundo não dava nada de graça. Sua mãe, Conceição, limpava escritórios 16 horas por dia. Seu pai, Valdomiro, tinha abandonado a família quando ele tinha 7 anos, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. Aos 15 anos, Rodrigo trabalhava entregando jornais de madrugada antes de ir para a escola.
Aos 18, conseguiu uma bolsa para estudar engenharia na USP, trabalhando em 3 empregos diferentes para se sustentar. Aos 23, desenvolveu um software revolucionário de gestão logística que chamou a atenção de investidores internacionais. Aos 32 anos, Rodrigo era CEO da Tavares Solutions, uma empresa de tecnologia avaliada em 200 milhões de dólares, com escritórios em Vancouver, São Paulo e Amsterdã. Usava relógios que custavam mais do que apartamentos inteiros. Jantava em restaurantes com lista de espera de 6 meses. Dirigia carros que a maioria das pessoas só via em filmes. Mas havia um preço. Sempre havia um preço. Seu casamento com Helena Andrade, filha de um importante investidor, havia terminado 2 anos atrás. Ela o acusara de amar mais o trabalho do que a ela. Rodrigo não conseguiu contestar. Como poderia? Ela estava certa. Ele acordava pensando em planilhas. Dormia sonhando com estratégias de mercado. Sua vida era uma sequência interminável de reuniões, negociações, viagens e mais reuniões. Você está vazio por dentro, Helena dissera, na última vez que conversaram, suas malas já prontas na porta. Você tem tudo, e não tem nada ao mesmo tempo. Rodrigo mergulhou ainda mais fundo no trabalho após o divórcio. Era mais fácil assim. Números não julgavam, contratos não abandonavam, lucros não pediam atenção emocional. Mas nas últimas semanas, algo tinha mudado. A Tavares Solutions enfrentava sua primeira crise séria. Um competidor havia lançado um produto similar ao dele, por metade do preço. Investidores estavam nervosos. A imprensa especializada começava a questionar se Rodrigo não tinha perdido o toque. A reunião em Berlim era crucial. O contrato com a Schneider Corporation poderia salvar tudo. Ou sua ausência poderia destruir tudo o que ele havia construído em 10 anos de trabalho obsessivo. E ainda assim, ali estava ele, dirigindo através da tempestade com uma estranha sem-teto no banco do passageiro, o cheiro de mofo e chuva preenchendo o interior de couro italiano de seu carro. A primeira noite. O apartamento de Rodrigo ocupava todo o último andar de um edifício residencial próximo ao Stanley Park. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade e da Bahia. O interior era minimalista. Móveis de designer, obras de arte contemporâneas nas paredes brancas, uma cozinha equipada que raramente era usada. Clarice parou na entrada, pingando água no piso de mármore italiano. Eu vou sujar tudo, ela murmurou envergonhada. É só mármore, Rodrigo respondeu, surpreendendo-se com a própria indiferença genuína. Pode ser limpo. Ele a guiou até um dos quartos de hóspedes, que tinha seu próprio banheiro privativo. Tome um banho quente. Há toalhas no armário. Vou deixar roupas limpas na porta. Clarice o encarou com suspeita renovada. Por que está fazendo isso? Rodrigo não tinha resposta. Ficou ali, molhado e cansado, procurando palavras que fizessem sentido. Eu não sei, ele admitiu finalmente. Mas você está segura aqui. Eu prometo. Algo no tom de sua voz deve ter convencido ela, porque Clarice assentiu e entrou no quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Rodrigo foi até seu próprio quarto, trocou as roupas encharcadas por um moletom confortável e voltou para a cozinha. Não sabia cozinhar nada elaborado, mas conseguiu preparar sanduíches e esquentar uma sopa que sua governanta, senhora Ivone, havia deixado na geladeira. Meia hora depois, Clarice emergiu do quarto de hóspedes. Ela vestia um de seus moletons, que ficava enorme nela, as mangas cobrindo suas mãos. Havia lavado o cabelo, que agora caía em ondas úmidas até os ombros. Sem as camadas de sujeira, Rodrigo pôde ver que ela era ainda mais jovem do que imaginara. Provavelmente não mais de 22 ou 23 anos. Trouxe comida, ele disse, indicando a mesa da cozinha. Clarice se aproximou cautelosamente, como um animal ferido testando se era seguro sair da toca. Quando viu a comida,
Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou esconder, virando o rosto. Quanto tempo faz desde que você comeu algo quente? Rodrigo perguntou suavemente. 3 dias, ela sussurrou. Talvez 4. Eu perdi a conta. Rodrigo sentiu uma raiva surda crescendo em seu peito. Não raiva dela, mas do mundo que permitia que alguém tão jovem chegasse a esse ponto. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Rodrigo observava, enquanto Clarice devorava o sanduíche com uma fome desesperada que ela tentava disfarçar comendo devagar, como se temesse que ele mudasse de ideia e tirasse a comida dela. Você não precisa ter medo, ele disse. Coma o quanto quiser. Há mais na geladeira. Clarice baixou o sanduíche e o encarou. O que você quer de mim? Sua história, Rodrigo respondeu honestamente. Se você quiser contar. O de que ela ficou em silêncio por tanto tempo que ele pensou que ela não responderia. Então, com a voz baixa e controlada de alguém que havia contado essa história muitas vezes para assistentes sociais desinteressados, Clarice começou a falar. Eu cresci em Curitiba. Minha mãe, Carmen, era professora. Meu pai, Jonas, trabalhava na construção civil. Nós não éramos ricos, mas éramos felizes. Eu tinha planos, sabe? Queria estudar literatura, talvez ser escritora. Ganhei até uma bolsa parcial na Universidade Federal. Ela pausou, os olhos fixos em um ponto distante. Então meu pai teve um acidente de trabalho. Caiu de um andaime, ficou paralisado da cintura para baixo. A empresa não tinha seguro adequado, nos enrolou com processos que duraram anos. Minha mãe teve que largar o emprego para cuidar dele em tempo integral. E você? Rodrigo perguntou, embora já soubesse a resposta. Larguei a faculdade no 2º semestre. Arrumei 3 empregos para tentar pagar as contas, mas não era suficiente, nunca era suficiente. As dívidas médicas cresciam mais rápido do que eu conseguia ganhar dinheiro. Sua voz ficou mais tensa. Minha mãe começou a ficar doente também. Depressão, disseram os médicos. Ela não aguentava ver meu pai assim. Clarice limpou os olhos com as costas da mão. 2 anos atrás, minha mãe teve um derrame. Morreu em 3 dias. Meu pai, ele não aguentou. Parou de comer. Parou de tomar os remédios. Partiu 2 meses depois dela. Clarice, Rodrigo começou, mas ela levantou a mão. Eu estava com 20 anos e sozinha no mundo, sem família, sem dinheiro, cheia de dívidas. Perdi o apartamento. Tentei ficar com amigos, mas não podia abusar da hospitalidade deles para sempre. Eventualmente acabei nas ruas. Ela sorriu amargamente. É engraçado como rápido você se torna invisível quando não tem um endereço. Como você veio parar no Canadá? Tinha uma tia aqui, Margarete, irmã da minha mãe. Ela mandou dinheiro para a passagem. Disse que eu poderia recomeçar aqui, que me ajudaria, mas quando cheguei, Clarice engoliu em seco. Ela havia se mudado. Ninguém sabia para onde. Tentei procurá-la, mas Vancouver é grande demais. Fiquei sem dinheiro em 1 semana, meu visto de turista expirou, não podia trabalhar legalmente, não conseguia voltar para o Brasil. E há quanto tempo você está nas ruas? 8 meses, ela disse, a voz quase um sussurro. 243 dias, para ser exata. Eu conto cada um deles. Rodrigo ficou em silêncio, digerindo a história. Havia algo de familiar naquela narrativa de perda e desespero. Ele também conhecia o que era ver tudo desmoronar. A diferença era que ele tinha tido sorte, talento e o timing certo. Clarice tinha tido apenas azar. Você pode ficar aqui, ele disse impulsivamente. Não só hoje. Quanto tempo precisar. Clarice o encarou como se ele tivesse perdido a sanidade. Por quê? Porque Rodrigo pausou procurando as palavras certas. Porque eu me lembro de como é passar fome. Eu me lembro de não saber se haveria um amanhã.
E porque, honestamente, essa casa é grande demais e vazia demais para uma pessoa só. Você não me conhece? Não, ele concordou. Mas às vezes a gente ajuda alguém não porque conhece, mas porque pode. Clarice ficou em silêncio por um longo momento. Então, para surpresa de Rodrigo, ela começou a chorar. Não o choro delicado das mulheres em filmes, mas soluços profundos e dolorosos de alguém que havia segurado tudo por tempo demais. Rodrigo não sabia o que fazer. Não era bom com emoções. Mas instintivamente, ele se levantou e a abraçou, deixando que ela chorasse contra seu peito, enquanto a tempestade lá fora começava a diminuir. Novos começos. Os primeiros dias foram estranhos para ambos. Rodrigo não estava acostumado a ter companhia constante em casa. Seu apartamento sempre fora seu santuário privado, um lugar onde ele podia desligar a persona pública e simplesmente existir. Clarice, por sua vez, movia-se pela casa como uma sombra, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Ela acordava cedo, fazia sua cama com precisão militar e passava horas no quarto de hóspedes lendo livros da extensa biblioteca de Rodrigo. Foi a senhora Ivone, a governanta, quem quebrou o gelo incômodo. Uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos, presos em um coque apertado, ela apareceu na segunda-feira de manhã, como sempre fazia, e quase derrubou a cesta de produtos de limpeza quando viu Clarice na cozinha. Senhor Tavares, ela chamou alarmada. Há uma moça na cozinha. Rodrigo apareceu do escritório, ainda em seu roupão. Ah, sim, senhora Ivone, esta é Clarice. Ela vai ficar conosco por um tempo. Clarice, esta é a senhora Ivone, que mantém essa casa funcionando. A governanta olhou de um para o outro, claramente confusa. Mas ela havia trabalhado para pessoas ricas tempo suficiente para saber quando não fazer perguntas. Prazer em conhecê-la, senhorita Clarice, ela disse formalmente. O prazer é meu, Clarice respondeu corando. E por favor, só Clarice está bom. Nos dias seguintes, a senhora Ivone e Clarice desenvolveram uma amizade improvável. A governanta, que tinha 3 filhos adultos que raramente a visitavam, parecia encantada em ter alguém para quem cozinhar e cuidar. Clarice, faminta por conexão humana após meses de isolamento, absorvia a atenção maternal como uma planta ressequida absorve água. Você precisa comer mais, a senhora Ivone declarou uma tarde, servindo um prato generoso de feijoada. Está pele e osso, Clarice riu. E Rodrigo, que trabalhava em seu laptop na mesa da cozinha, percebeu que era a primeira vez que ele ouvia uma risada genuína dela. O som era leve e musical, completamente diferente da amargura que havia marcado suas primeiras conversas. A senhora está me mimando, Clarice protestou, mas pegou o prato com evidente apreciação. Alguém precisa, a senhora Ivone resmungou, lançando um olhar significativo para Rodrigo. Este aqui vive de café e sanduíches quando estou por perto. Imagina quando não estou. Eu me alimento perfeitamente bem, Rodrigo defendeu-se, mas sem convicção. Claro que sim, as duas mulheres disseram em uníssono e depois riram juntas. Rodrigo sentiu algo estranho no peito, algo quente e desconfortável que ele não conseguia nomear. Sua casa, sempre tão silenciosa e estéril, parecia diferente com Clarice nela. Mais viva, de alguma forma. À noite, eles começaram a desenvolver uma rotina. Rodrigo trabalhava até tarde, como sempre fazia. Mas agora, em vez de comer sozinho em frente ao computador, ele jantava com Clarice. Eles conversavam sobre coisas triviais no início, o clima, notícias, livros que ela estava lendo. Mas gradualmente as conversas ficaram mais profundas. Por que você trabalha tanto? Clarice perguntou uma noite enquanto eles dividiam uma pizza que Rodrigo havia pedido. Quero dizer, você claramente tem dinheiro suficiente para viver confortavelmente sem trabalhar um único dia pelo resto da vida.
Rodrigo pausou, um pedaço de pizza no ar. Era uma pergunta que ninguém havia feito há anos. Helena tinha reclamado sobre suas horas de trabalho, mas nunca havia realmente perguntado o porquê. Por quê? Ele começou lentamente. Eu me lembro de como era não ter nada. E tenho medo que se eu parar, mesmo que por um momento tudo vai desaparecer. Como se fosse um sonho do qual eu vou acordar. Mas não é um sonho, Clarice disse suavemente. Você construiu isso. Você merece. Mereço? Rodrigo soltou uma risada sem humor. Eu não sei se mereço. Eu só trabalhei duro e tive sorte. A diferença entre eu e alguém como você, ele gesticulou vagamente, é apenas sorte. Timing. Estar no lugar certo na hora certa. Não. Clarice discordou firmemente. Não é só sorte. Você tinha um talento, uma visão. Você criou algo que ninguém mais tinha criado. Eu tinha sonhos, mas não tinha o que era preciso para torná-los reais. Você não teve a chance, Rodrigo corrigiu. Há uma diferença. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras não ditas pairando entre eles. O que você faria? Clarice perguntou de repente. Se você pudesse fazer qualquer coisa, se o dinheiro não fosse uma preocupação, se você não tivesse medo de perder tudo, o que você realmente quer fazer? Rodrigo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha resposta. Havia passado tanto tempo perseguindo o sucesso que nunca havia parado para se perguntar o que realmente queria. O sucesso tinha sido o objetivo em si, não um meio para um fim. Eu não sei, ele admitiu, e a honestidade da resposta o assustou. E você? Eu queria escrever, Clarice disse, seus olhos ganhando um brilho distante. Histórias, não best-sellers ou nada grandioso, apenas histórias que fizessem as pessoas sentirem algo, que fizessem elas perceberem que não estão sozinhas. Por que você não escreve agora? Por quê? Ela disse com um sorriso triste. Quando você está preocupada em sobreviver, é difícil encontrar inspiração. Rodrigo pensou nisso por um momento. Então, impulsivamente, ele se levantou e foi até seu escritório. Voltou carregando um laptop MacBook novo, ainda na caixa. Aqui, ele disse, colocando na frente dela. Era para ser um presente para um cliente, mas ele pode comprar o próprio. Use este. Escreva. Clarice olhou para o laptop, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Rodrigo, eu não posso aceitar isso. É muito caro. Clarice, ele disse sentando-se de volta. Você está me fazendo um favor ficando aqui. Esta casa, ela estava me matando com seu silêncio. Você trouxe vida de volta para ela. Este laptop é o mínimo que eu posso fazer. Lágrimas encheram os olhos de Clarice, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Obrigada, ela sussurrou. Você não sabe o que isso significa para mim. Mas Rodrigo achava que sabia. Ele se lembrava de quando alguém tinha acreditado nele pela primeira vez. Tinha lhe dado uma chance quando ninguém mais daria. Aquela lembrança ainda o aquecia nas noites frias. Mudanças sutis. Nas semanas seguintes, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. Clarice começou a sair do apartamento, explorando Vancouver com uma curiosidade renovada. Rodrigo a ajudou a conseguir documentos temporários através de um advogado de imigração, alegando que ela seria sua assistente pessoal. Não precisa realmente trabalhar, ele explicou. É só para tornar sua situação legal aqui. Mas Clarice insistiu em ajudar. Ela começou a organizar o caótico escritório de Rodrigo, respondendo e-mails secundários, agendando suas reuniões. Descobriu-se que ela tinha um talento natural para organização e um senso aguçado para detectar quais e-mails eram realmente importantes. Como você sabe, Rodrigo perguntou admirado um dia, quando ela havia priorizado perfeitamente uma pilha de correspondência.
Qual destes é urgente e qual é só alguém querendo aparecer? Clarice deu de ombros. Quando você vive nas ruas, aprende a ler as pessoas rapidamente. Você precisa saber quem é perigoso e quem é genuíno em segundos. E-mails não são muito diferentes. Dá para sentir a urgência genuína versus a postura. Rodrigo se pegou dependendo cada vez mais de seu julgamento. Ela tinha uma perspectiva fresca que ele havia perdido após anos imerso no mundo corporativo. Onde ele via apenas números e estratégias, ela via pessoas e motivações. Este investidor, ela comentou um dia, apontando para um e-mail particularmente lisonjeiro. Ele está desesperado. Veja como ele exagera nas promessas. Ele precisa mais de você do que você dele. Você pode negociar termos melhores. Rodrigo seguiu o conselho dela e estava certo. O investidor aceitou termos significativamente mais favoráveis sem hesitação. Como você aprendeu isso? Ele perguntou genuinamente impressionado. Nas ruas, você aprende que pessoas desesperadas fazem promessas exageradas. Pessoas confiantes são diretas e honestas. Ela pausou. Você é direto e honesto. É uma das coisas que eu mais admiro em você. Rodrigo sentiu seu rosto esquentar com o elogio. Eu tento ser. À medida que os dias se transformavam em semanas, Rodrigo começou a notar pequenas mudanças em si mesmo. Ele começava a sair do escritório mais cedo. Passava menos tempo verificando e-mails compulsivamente. Descobriu que apreciava as conversas noturnas com Clarice mais do que qualquer reunião de negócios. Ela estava mudando também. O medo em seus olhos estava desaparecendo gradualmente, substituído por uma confiança crescente. Ela ganhava peso, seu rosto perdendo a aparência consumida. Seus sorrisos se tornaram mais frequentes, sua risada mais fácil. Uma tarde, Rodrigo voltou para casa mais cedo do que o usual e encontrou Clarice na sala, usando fones de ouvido, dançando enquanto limpava as janelas. Ela não o ouviu entrar e continuou, girando com a graça natural de alguém completamente imerso no momento. Rodrigo ficou ali, observando, e sentiu algo apertar em seu peito. Ela era linda assim, livre e despreocupada, tão diferente da moça assustada que ele havia encontrado na chuva semanas atrás. Foi nesse momento que ele percebeu. Estava apaixonado por ela. A realização o atingiu como um soco no estômago. Isso era impossível, imprudente. Eles vinham de mundos completamente diferentes. Ele era seu salvador, ela sua... O quê? Hóspede? Funcionária? Amiga? Clarice finalmente o viu e parou, tirando os fones de ouvido com o rosto vermelho de embaraço. Desculpa, não ouvi você chegar. Não precisa se desculpar, Rodrigo disse, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Você dança bem. Eu costumava fazer aulas quando era mais nova, ela admitiu timidamente. Antes de tudo. Você deveria dançar mais, ele disse. Esta casa precisa de mais dança. Clarice sorriu e Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Sim, ele estava completamente apaixonado e não tinha ideia do que fazer a respeito. Complicações. A realização de seus sentimentos tornou tudo mais complicado. Rodrigo se pegava observando Clarice quando ela não estava olhando, memorizando o modo como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, o pequeno vinco entre suas sobrancelhas quando estava pensando profundamente. Ele começou a fazer coisas pequenas, trazendo seu café favorito para casa, comprando livros que ele achava que ela gostaria, certificando-se de que seus pratos preferidos estivessem sempre na geladeira. Clarice notou, é claro. Ela não era tola. Você está sendo estranho, ela comentou uma noite, depois que ele havia comprado ingressos para um show de uma banda que ela havia mencionado gostar casualmente semanas atrás. Estranho como? Rodrigo perguntou, fingindo inocência. Gentil demais. Atencioso demais.
Ela o encarou com aqueles olhos castanhos penetrantes. Por quê? Eu não posso ser gentil? Pode, mas isso é diferente. Ela cruzou os braços. Você sente pena de mim? O quê? Não. Então o que é? Rodrigo abriu a boca, mas as palavras morreram em sua garganta. Como ele poderia explicar que ela havia se tornado a parte favorita de seus dias? Que ele acordava animado para vê-la no café da manhã? Que o apartamento parecia vazio quando ela saía? Eu só aprecio sua companhia, ele disse finalmente, a covardia gritante até para seus próprios ouvidos. Clarice o estudou por um longo momento. Ok, ela disse, mas seu tom sugeria que ela não estava convencida. A tensão entre eles cresceu nas semanas seguintes. Momentos que antes eram confortáveis, agora eram carregados de eletricidade não reconhecida. Quando suas mãos se tocavam acidentalmente alcançando a mesma xícara, ambos recuavam como se tivessem levado um choque. Quando seus olhos se encontravam através da sala, algo passava entre eles que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Foi a senhora Ivone quem finalmente confrontou Rodrigo. Quando você vai dizer a ela? A governanta perguntou um dia, quando Clarice havia saído para comprar mantimentos. Dizer o quê? Rodrigo perguntou, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. Que você está apaixonado por ela. A senhora Ivone não era de rodeios. Um cego poderia ver do jeito que você olha para ela. É complicado. O amor sempre é, ela disse pragmaticamente. Mas complicado não significa impossível. Ela passou por tanto, Rodrigo argumentou. Eu a trouxe aqui para ajudá-la, não para... Eu seria aproveitador, seria errado. Seria errado se você estivesse usando sua posição para forçá-la a algo. Mas expressar sentimentos genuínos, isso é apenas ser humano. A senhora Ivone pausou. E, para que conste, ela sente o mesmo. Não, como você sabe, a governanta riu. Porque ela também olha para você do mesmo jeito quando você não está vendo. Vocês dois são uns tolos apaixonados, dançando em volta um do outro. Mas Rodrigo não podia arriscar. Havia muito em jogo. A dinâmica atual funcionava. Por que mexer nela? Se ele declarasse seus sentimentos e ela não correspondesse, ele a perderia. E ele não podia suportar essa ideia. Então ele permaneceu calado. E o peso das palavras não ditas crescia mais pesado a cada dia. O jantar. Foi Clarice quem quebrou o impasse, de uma forma completamente inesperada. Eu consegui um emprego, ela anunciou uma noite durante o jantar. Rodrigo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Um emprego? Em uma livraria no centro. O dono, o Sr. Pietro, precisa de alguém para organizar o estoque e ajudar com os clientes. Não paga muito, mas é honesto e legal. Ela sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Achei que era hora de parar de ser uma carga para você. Você não é uma carga, Rodrigo disse rapidamente, talvez muito rapidamente. Você não é uma carga. Rodrigo, Clarice disse gentilmente, você tem sido incrível. Mais do que eu poderia ter sonhado, mas eu não posso ficar aqui para sempre. Eu preciso reconstruir minha vida de verdade, não apenas existir na sua. E se eu não quiser que você vá? As palavras escaparam antes que ele pudesse detê-las. Clarice o encarou, seus olhos arregalados de surpresa. O que você quer dizer? Rodrigo respirou fundo. Agora ou nunca. Eu me apaixonei por você, Clarice. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clarice apenas o olhava, sem piscar, seu rosto ilegível. Eu sei que é loucura. Rodrigo continuou, as palavras jorrando como uma represa rompida. Eu sei que viemos de lugares diferentes, que as circunstâncias são estranhas. Mas nos últimos 2 meses, você tornou minha vida completa. Você me lembra do que é importante. Você me faz rir. Você me desafia. Você... Para! Clarice interrompeu levantando a mão.
Lágrimas enchiam seus olhos. Por favor, para! Rodrigo sentiu seu coração afundar. Clarice. Você acha que não sei? Ela disse, sua voz quebrando. Você acha que não sinto o mesmo? Eu me apaixonei por você semanas atrás, Rodrigo, mas não pode funcionar. Por que não? Por quê? Ela explodiu, levantando-se da cadeira. Porque você me salvou, porque eu estava na pior situação da minha vida e você me resgatou. Como eu posso saber se o que sinto é real ou apenas gratidão? Como você pode saber se seus sentimentos são genuínos ou apenas um complexo de Salvador? Eu sei o que sinto, Rodrigo disse firmemente, levantando-se também. E não tem nada a ver com ser seu Salvador. Tem a ver com quem você é, sua força, sua gentileza, sua sabedoria, o modo como você vê o mundo. Eu não tenho nada para oferecer a você, Clarice disse, as lágrimas agora caindo livremente. Você tem tudo. Dinheiro, sucesso, um futuro brilhante. E eu? Eu sou uma sem-teto que você recolheu da rua. Suas amigas, seus sócios, sua família, todos veriam isso pelo que parece. E talvez eles estejam certos. Eles não estão certos, Rodrigo disse, se aproximando dela. E eu não ligo para o que eles pensam. Mas eu ligo, ela sussurrou. Porque eu te amo demais para ser a razão pela qual as pessoas duvidam de você. Para ser a razão pela qual elas pensam que você perdeu o juízo. Clarice. Eu vou aceitar o emprego, ela disse recuando, e vou encontrar um lugar para morar. É o que é melhor para ambos. Ela saiu correndo para seu quarto, deixando Rodrigo sozinho na sala de jantar, o som de sua porta se fechando, ecoando como um tiro. À distância. Nos dias seguintes, Clarice evitou Rodrigo tanto quanto possível. Ela saía cedo pela manhã e voltava tarde da noite. Quando estavam no mesmo cômodo, a tensão era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Rodrigo mergulhou no trabalho com uma intensidade que ele não mostrava há meses. Mas pela primeira vez em sua vida, o trabalho não oferecia consolo. Os números em suas telas pareciam sem sentido. As reuniões, tediosamente vazias. A senhora Ivone observava tudo com um olhar de desaprovação que ela não se incomodava em esconder. Vocês dois são os adultos mais teimosos que já conheci. Ela resmungou um dia, enquanto preparava o café da manhã, que Rodrigo provavelmente não comeria. Ela deixou claro onde está. Rodrigo disse, sem olhar para cima de seu laptop. Ela está com medo, seu tolo, e você está deixando esse medo vencer. E o que eu deveria fazer? Forçá-la a ficar? Não, mas você poderia lutar por ela. Poderia mostrar a ela que seus sentimentos são reais, que não é sobre Salvador e Salva, mas sobre duas pessoas que se complementam. Como? A senhora Ivone suspirou. Isso, meu querido, você precisa descobrir sozinho. A oportunidade veio de uma forma inesperada. Rodrigo recebeu um convite para um jantar beneficente em São Paulo, arrecadando fundos para organizações que ajudavam pessoas em situação de rua. Normalmente, ele doaria um cheque e declinaria o convite. Mas desta vez, algo o fez hesitar. Ele bateu na porta do quarto de Clarice. Ela abriu, claramente surpresa de vê-lo. Há um evento beneficente em São Paulo no próximo fim de semana, ele disse sem preâmbulo. Gostaria que você fosse comigo. Rodrigo, como minha acompanhante, ele acrescentou. Não como minha funcionária ou minha hóspede, como a mulher que eu amo e quero ao meu lado. Clarice o encarou, conflito claro em seu rosto. Por quê? Porque eu quero que você veja meu mundo. Eu quero que você conheça as pessoas que eu conheço. E eu quero que eles vejam você pelo que você realmente é. Incrível, inteligente e forte. Não como uma sem-teto que eu recolhi, mas como uma mulher extraordinária que eu tive a sorte de encontrar. E se eles não me aceitarem?
Então são idiotas, Rodrigo disse simplesmente. E eu não preciso deles na minha vida. Clarice ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, ela assentiu. Ok, eu vou. São Paulo. O voo para São Paulo foi tenso, mas não desconfortável. Eles conversaram sobre coisas superficiais. O trabalho de Clarice na livraria, uma fusão que Rodrigo estava negociando, o clima em Vancouver versus São Paulo. Mas sob a superfície havia correntes não ditas, sentimentos não expressos, esperança frágil. Rodrigo havia reservado a suíte presidencial no Hotel Unique, um dos mais exclusivos de São Paulo. 2 camas separadas. Ele notou quando Clarice entrou e olhou ao redor nervosamente. Você não precisa ficar tensa, ele disse gentilmente. Sem pressão, sem expectativas, só nos dê uma chance. Clarice assentiu, mas ele podia ver a ansiedade em seus olhos. O evento beneficente era no dia seguinte. Rodrigo levou Clarice para fazer compras na rua Oscar Freire, onde ele insistiu em comprar um vestido para ela. Rodrigo, isso é muito caro, ela protestou quando ele sugeriu uma boutique particular. Ele disse, você merece algo bonito. E além disso, ele sorriu, eu preciso que você ofusque todas as outras mulheres lá. Tenho uma reputação a manter. Isso a fez rir. E Rodrigo sentiu algo quente florescer em seu peito. Ele tinha sentido falta do som de sua risada. A estilista na boutique era uma mulher chamada Fernanda, que tinha um olho afiado para o que funcionava. Ela trouxe vários vestidos, mas quando Clarice experimentou um vestido azul marinho de seda que abraçava suas curvas perfeitamente, Fernanda e Rodrigo trocaram olhares. Este é o único, Fernanda declarou. Quando Clarice saiu do provador, Rodrigo esqueceu como respirar. O vestido era elegante, sem ser ostensivo, sofisticado, sem ser pretensioso. Mas era Clarice dentro dele que realmente chamava a atenção. A confiança em sua postura, o brilho em seus olhos, o pequeno sorriso em seus lábios. Como estou? Ela perguntou, dando uma volta. Perfeita, Rodrigo disse, sua voz rouca. Você está perfeita. No dia seguinte à noite, enquanto se preparavam para o evento, Rodrigo sentiu borboletas em seu estômago pela primeira vez em anos. Ele estava nervoso, genuinamente nervoso. Não sobre o evento em si, mas sobre como as pessoas reagiriam a Clarice e como ela reagiria a elas. Quando ela emergiu de seu quarto, o cabelo penteado em ondas soltas, maquiagem sutil destacando seus olhos, usando o vestido azul marinho e sapatos de salto que adicionavam alguns centímetros à sua altura, Rodrigo teve que segurar a respiração. Você está... Uau! Foi tudo que ele conseguiu dizer. Clarice corou. Você também está bonito. O evento era no Palácio dos Cedros, uma mansão histórica transformada em espaço para eventos. O salão principal era deslumbrante. Lustres de cristal, mesas decoradas com flores exóticas, uma pequena orquestra tocando música clássica no canto. As pessoas que Rodrigo conhecia começaram a se aproximar imediatamente. Executivos, investidores, celebridades, todos querendo cumprimentá-lo, fazer networking, ser vistos ao seu lado. Rodrigo, faz tempo! Um homem de 50 e poucos anos com um smoking impecável se aproximou. E quem é essa bela dama? Esta é Clarice Monteiro. Rodrigo disse, sua mão encontrando as costas dela em um gesto protetor. Clarice, este é Bernardo Furtado, CEO da Furtado Industries. Prazer em conhecê-lo, Clarice disse com graça surpreendente. O prazer é todo meu, Bernardo respondeu beijando sua mão. E como você e Rodrigo se conheceram? Era a pergunta que Rodrigo havia temido. Mas Clarice não hesitou. Rodrigo me encontrou em um dos piores momentos da minha vida. Ele me ajudou quando não tinha razão para fazer isso, exceto bondade. Bernardo piscou, claramente não esperando tal honestidade. Isso
Isso é admirável. A noite continuou assim. Pessoa após pessoa se aproximava e Clarice respondia às perguntas com uma honestidade que desarmava até os mais cínicos. Ela não tentou esconder seu passado ou embelezá-lo. Ela simplesmente contava sua história com dignidade e graça. Você já foi sem teto? Uma mulher de vestido vermelho perguntou chocada. Por 8 meses, Clarice confirmou. E aprendi mais sobre humanidade nesses 8 meses do que em toda a minha vida anterior. Como assim? Você aprende quem realmente se importa e quem apenas finge. Você aprende o valor de pequenas gentilezas. Você aprende que status e dinheiro não definem uma pessoa. Bondade define. Rodrigo observava tudo com admiração crescente. Clarice estava segurando sua própria, não com arrogância ou defensiva, mas com uma honestidade pacífica que era impossível de ignorar. Mais tarde, quando eles dançavam ao som de um jazz suave, Rodrigo puxou-a mais perto. Você está sendo incrível esta noite, ele sussurrou contra seu cabelo. Estou tentando não desabar, ela admitiu. Todas essas pessoas, toda essa riqueza é sufocante. Você quer ir embora? Não, ela disse, surpreendendo os dois. Eu quero ficar. Quero provar para mim mesma, tanto quanto para qualquer outra pessoa, que eu pertenço aqui. Não porque tenho dinheiro ou status, mas porque sou humana tanto quanto qualquer um deles. E minha história, minha luta, me torna tão válida quanto os sucessos deles. Rodrigo sentiu seu coração inchar. Você é mais válida do que a maioria deles. Você tem algo que dinheiro não pode comprar. Caráter verdadeiro. A noite culminou em um leilão silencioso beneficente. Havia vários itens caros. Viagens, obras de arte, experiências exclusivas. Mas o item que chamou a atenção de Clarice foi uma primeira edição assinada de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Este é meu livro favorito. Ela sussurrou, olhando para o livro atrás do vidro. Minha mãe costumava ler para mim quando eu era criança. Rodrigo não disse nada. Ele simplesmente caminhou até a mesa de lances e escreveu um número que fez os organizadores arregalarem os olhos. No final da noite, quando os vencedores dos leilões foram anunciados, Clarice começou a chorar quando seu nome foi chamado para o livro. Rodrigo, você não precisava. Ela começou. Eu sei. Ele disse simplesmente. Eu quis. A verdade, de volta ao hotel, a energia entre eles mudou. A tensão que os tinha mantido separados nas últimas semanas havia desaparecido, substituída por algo mais quente, mais promissor. Eles ficaram na varanda da suíte, olhando para as luzes de São Paulo se espalhando até o horizonte. A cidade estava viva, pulsante, cheia de milhões de histórias como as suas. Esta é minha cidade natal, Rodrigo disse suavemente. Eu cresci lá embaixo, em algum lugar entre essas luzes. Um garoto pobre com sonhos impossíveis. E olhe onde você está agora. Olhe onde estamos, ele corrigiu, porque você está aqui comigo e isso torna tudo mais significativo. Clarice virou-se para encará-lo. Eu estava com medo esta noite, medo de que as pessoas olhassem para mim e vissem apenas a sem-teto, a caridade, o projeto. Mas você sabe o que eu vi nos olhos delas? O quê? Respeito, curiosidade, até admiração de alguns. Não porque eu fingia ser algo que não sou, mas porque fui honesta sobre quem sou. Ela pausou, seus olhos enchendo de lágrimas. Você me deu isso, Rodrigo. Você me devolveu minha dignidade. Não com dinheiro ou roupas bonitas, mas me tratando como igual, como alguém valiosa. Você sempre foi valiosa, mas eu não sabia disso. Eu tinha esquecido. Ela tomou suas mãos. Eu te amo, Rodrigo. Não porque você me salvou. Não porque você é rico ou bem-sucedido. Eu te amo porque você é gentil quando não precisa ser.
Porque você trabalha duro, mas ainda tira tempo para dançar na cozinha. Porque você vê valor nas pessoas, não apenas no que elas podem fazer por você. Rodrigo sentiu lágrimas picarem seus próprios olhos. Eu te amo porque você me lembra de quem eu costumava ser, de quem eu quero ser. Você me traz de volta ao chão quando eu fico perdido nos números. Você me faz rir quando esqueço como. Você... Ele pausou, procurando as palavras certas. Você me completa de um jeito que eu não sabia que precisava ser completado. O que fazemos agora? Clarice sussurrou. Tentamos, Rodrigo disse simplesmente. Nós tentamos e vemos onde isso nos leva. Sem medo, sem dúvidas, apenas nós. Quando eles se beijaram, foi como voltar para casa. A cidade ao redor deles continuava seu ritmo frenético, mas naquele momento, no topo do mundo, só existiam eles dois. Novos horizontes. Os meses seguintes foram uma jornada de descoberta para ambos. De volta a Vancouver, eles começaram oficialmente seu relacionamento, enfrentando os desafios inevitáveis, mas sempre juntos. Clarice continuou trabalhando na livraria, insistindo em manter sua independência financeira. Eu preciso saber que posso me sustentar, ela explicou a Rodrigo. Não porque duvido de você, mas porque preciso provar para mim mesma. Rodrigo entendeu. Ele respeitava sua necessidade de autonomia, mesmo quando desejava poder simplesmente cuidar dela. Mas ele encontrou outras maneiras de apoiá-la. Quando Clarice mencionou que queria voltar a estudar, ele discretamente pagou sua inscrição em um curso online de escrita criativa da Universidade de British Columbia. Quando ela descobriu, ficou furiosa por um dia. Depois o agradeceu chorando. Você não pode simplesmente resolver todos os meus problemas com dinheiro, ela disse, mas estava sorrindo. Não estou resolvendo, estou apenas abrindo portas. Você ainda tem que atravessá-las sozinha. E ela atravessou. Clarice se destacou em seus estudos, impressionando professores com sua voz única e perspectiva autêntica. Ela começou a escrever um livro, uma memória fictícia, sobre uma jovem navegando pela perda e descobrindo força na adversidade. É sobre mim, mas não totalmente, ela explicou a Rodrigo enquanto ele lia os primeiros capítulos. É sobre qualquer pessoa que já perdeu tudo e teve que encontrar coragem para recomeçar. Está brilhante, Rodrigo disse honestamente. Devastador e esperançoso ao mesmo tempo. O relacionamento deles floresceu de maneiras que surpreenderam ambos. Clarice não se encaixava perfeitamente no mundo de Rodrigo, e ele descobriu que não queria que ela se encaixasse. Ela o desafiava, questionava decisões de negócios que ele teria tomado no automático. Lembrava-o de considerar o impacto humano além dos números. Este corte de custos, ela disse um dia, apontando para uma proposta em sua tela, significa demitir 40 pessoas. 40 famílias que ficarão sem renda. Não há outra maneira? Rodrigo pausou, irritado inicialmente pela interferência, mas então realmente considerou a questão e descobriu uma alternativa: redistribuir recursos, otimizar processos diferentes, manter os empregos enquanto ainda economizava dinheiro. Como eu não vi isso? Ele murmurou. Porque você está muito perto, Clarice disse gentilmente. Às vezes você precisa de alguém de fora para ver o quadro completo. Rodrigo começou a envolvê-la mais em seus negócios, não oficialmente, mas pedindo sua opinião, valorizando sua perspectiva única. Ela tinha uma intuição para pessoas que seus anos de educação de negócios nunca lhe deram, mas nem tudo era perfeito. Havia momentos difíceis, discussões sobre dinheiro e independência, sobre passado e futuro. Você não pode me dar tudo. Clarice explodiu uma noite após ele ter comprado um carro para ela sem consultar. Eu não sou seu projeto de caridade. Eu não penso em você assim, Rodrigo retrucou. Eu só quero que você esteja segura.
Mas não é sua decisão. Eu preciso tomar minhas próprias decisões, cometer meus próprios erros. Eles aprenderam, dolorosamente às vezes, a navegar essas águas complicadas. Rodrigo aprendeu a perguntar antes de agir, a respeitar a necessidade de Clarice por autonomia. Clarice aprendeu a aceitar ajuda sem ver como fraqueza, a entender que aceitar amor não significava perder identidade. O pedido. Um ano após aquela noite chuvosa, em março, Rodrigo planejava algo especial. Ele havia aprendido com Clarice a valorizar momentos, não apenas conquistas. E este seria um momento que ele queria gravar na memória para sempre. Ele levou Clarice de volta para São Paulo, mas desta vez para um lugar diferente. Cidade Tiradentes, o bairro onde ele havia crescido. "Por que estamos aqui?" Clarice perguntou enquanto caminhavam pelas ruas familiares que Rodrigo não visitava há anos. "Porque eu quero que você conheça de onde eu vim", ele disse. De verdade. Não a versão polida que eu conto em entrevistas, mas a verdade crua. Eles visitaram o apartamento pequeno onde ele havia crescido, agora ocupado por outra família. Rodrigo conversou com os moradores, doou dinheiro para melhorias no prédio. Eles foram à escola onde ele havia estudado, ao parque onde ele costumava fazer suas lições, porque não havia espaço em casa. "Este lugar me fez quem eu sou", Rodrigo disse olhando ao redor. A luta, a fome, o desespero, mas também a comunidade, as pessoas que se ajudavam mesmo não tendo nada. Minha mãe dividia comida com vizinhos quando ela mesma mal tinha o suficiente. "Ela ficaria orgulhosa de você", Clarice disse suavemente. Conceição havia falecido 5 anos atrás, uma perda que Rodrigo ainda carregava. "Ela ficaria orgulhosa de nós", Rodrigo corrigiu. "Porque você me lembra dela, forte, resiliente, generosa mesmo quando o mundo foi cruel." Ao pôr do sol, ele a levou para um lugar especial, um mirante improvisado no topo de um dos prédios mais altos do bairro, onde adolescentes locais costumavam se reunir. A vista não era espetacular, mas era honesta. A cidade se espalhando em todas as direções, desigual e caótica, mas vibrante com vida. "Eu costumava vir aqui quando era adolescente", Rodrigo disse, "e sonhar em sair, em fazer algo grande, em provar que eu valia mais do que o código postal onde nasci. E você fez isso", Clarice disse. "Eu fiz. Mas sabe o que eu descobri? Sucesso sem alguém para compartilhar é vazio. Dinheiro sem propósito é apenas papel. E todos os prêmios e reconhecimentos do mundo não significam nada se você está sozinho no final do dia." Ele se virou para encará-la, o vento bagunçando seu cabelo, o sol poente pintando o céu em tons de laranja e rosa. "Você me deu propósito, Clarice. Você me deu uma razão para o sucesso, além de apenas acumular mais. Você me lembra todos os dias de que o que importa não é quanto você tem, mas quanto você dá. Não onde você está, mas quem está ao seu lado." Rodrigo ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa do bolso. Clarice ofegou, suas mãos voando para cobrir a boca. "Eu não tenho palavras bonitas preparadas", ele disse, sua voz embargada. "Só a verdade. Eu te amo. Eu quero passar o resto da minha vida aprendendo com você, crescendo com você, construindo algo real e significativo com você." "Clarice Monteiro, você aceita se casar comigo?" O anel era simples, elegante, nada ostentoso. Ele havia escolhido pessoalmente, sabendo que ela não quereria algo exagerado. Clarice estava chorando, lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Sim", ela sussurrou. "Sim, 1000 vezes sim." Quando ele colocou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço, aplausos eclodiram ao redor deles. Moradores do bairro que haviam percebido o que estava acontecendo se juntaram para comemorar, estranhos compartilhando na alegria de um momento bonito. "Parabéns, mano!"
um jovem gritou. Que vocês sejam felizes, uma senhora acrescentou. Naquele momento, rodeados por pessoas que não os conheciam, mas celebravam seu amor mesmo assim, Rodrigo sentiu que havia fechado um círculo. Ele tinha saído daquele lugar buscando sucesso e voltou encontrando algo muito mais valioso: pertencimento, propósito e amor verdadeiro. O casamento. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia que perfeitamente encapsulava quem eles eram. Não foi no hotel 5 estrelas que os amigos de Rodrigo esperavam, mas em um jardim comunitário em Vancouver que Clarice havia descoberto durante suas caminhadas. O local era humilde, mas bonito. Flores silvestres crescendo entre canteiros cuidadosamente mantidos por voluntários do bairro. Cadeiras simples foram dispostas em semicírculo. Não havia centenas de convidados, apenas as pessoas que realmente importavam. A senhora Ivone, que chorou durante toda a cerimônia. Alguns colegas próximos de Rodrigo, amigos que Clarice havia feito na livraria. E pessoas do abrigo, onde ela agora fazia trabalho voluntário todas as semanas. Clarice estava deslumbrante em um vestido simples de renda branca que ela mesma havia escolhido. Flores silvestres entrelaçadas em seu cabelo. Rodrigo usava um terno elegante, mas não excessivo, e quando ele a viu caminhando em direção a ele, lágrimas encheram seus olhos. Eles haviam escrito seus próprios votos. Clarice, Rodrigo começou, sua voz tremendo de emoção. Você me encontrou em uma tempestade. Não a tempestade lá fora, mas a que rasgava por dentro. Eu estava perdido em números e planilhas, esquecido de que ser bem-sucedido não significa nada se você não é humano primeiro. Você me ensinou a rir novamente, a parar e apreciar um pôr do sol, a ver pessoas, não apenas oportunidades de negócios. Você me tornou melhor, não por mudar quem eu sou, mas por me lembrar de quem eu sempre quis ser. Eu prometo passar cada dia te mostrando que você merece todo amor, toda a alegria, toda a beleza que o mundo pode oferecer. Eu prometo ser seu parceiro, não seu salvador, seu igual, não seu provedor. Eu prometo te amar não apesar de sua história, mas incluindo cada cicatriz, cada luta, cada momento que te fez essa mulher incrível em pé diante de mim. Não havia um olho seco na audiência quando ele terminou. Clarice respirou fundo, lágrimas já correndo por seu rosto. Rodrigo, quando você parou naquela noite chuvosa, eu pensei que você era louco. Quem para ajudar uma estranha sem teto? Mas você fez. E com esse ato de gentileza impossível, você não apenas mudou minha vida, você me devolveu ela. Você me mostrou que eu valia mais do que as circunstâncias que me definiram. Você me tratou com dignidade quando o mundo me via como invisível. Você acreditou em mim quando eu tinha esquecido como acreditar em mim mesma. Mas mais do que isso, você me mostrou que amor verdadeiro não é sobre salvar alguém. É sobre caminhar ao lado deles, segurando sua mão enquanto eles salvam a si mesmos. Eu prometo ser sua parceira em tudo, desafiá-lo quando você precisar, apoiá-lo sempre e amá-lo incondicionalmente. Eu prometo nunca esquecer de onde vim, porque essa jornada me trouxe até você. E eu prometo que juntos construiremos não apenas uma vida, mas um legado de bondade, compaixão e amor que toca todos ao nosso redor. Quando foram declarados marido e mulher, o beijo deles foi acompanhado por aplausos estrondosos e assobios de alegria. A recepção foi uma mistura eclética de mundos. Executivos de terno conversavam com voluntários de abrigos. Investidores riam com trabalhadores da livraria. A comida era uma fusão de culinária de alta qualidade e pratos confortáveis e simples que Clarice amava. A senhora Ivone fez um brinde choroso que fez todos rirem e chorar. Eu vi este homem construir um império, ela disse, mas eu nunca o vi realmente feliz até ela aparecer.
E eu vi esta moça chegar quebrada, mas nunca derrotada. Juntos, vocês são prova de que às vezes o universo tem um senso de humor twisted, mas perfeito. Que vocês tenham muitos anos de amor, risadas e, se Deus quiser, alguns bebês para eu mimar. A noite terminou com dança sob as estrelas, música tocando de alto-falante simples e mais amor concentrado naquele pequeno jardim do que em qualquer salão de baile grandiosos poderia conter. Um ano depois, Rodrigo e Clarice estabeleceram uma nova rotina. Eles ainda viviam no penthouse, mas agora usavam grande parte de sua riqueza para fazer diferença real. Juntos, eles fundaram a Fundação Esperança Nova, uma organização sem fins lucrativos, focada em ajudar pessoas em situação de rua com não apenas abrigo temporário, mas programas de treinamento profissional, aconselhamento psicológico e apoio para a reintegração na sociedade. Clarice liderava a fundação, trazendo sua experiência pessoal e empatia profunda ao trabalho. Ela conhecia intimamente os desafios, as humilhações, os obstáculos sistêmicos que mantinham pessoas presas na rua. E ela estava determinada a criar soluções reais. Não é sobre dar esmola, ela explicava em apresentações para doadores potenciais. É sobre restaurar dignidade. É sobre dar ferramentas, não apenas recursos temporários. É sobre ver a pessoa, não apenas o problema. A fundação foi um sucesso estrondoso, ajudando centenas de pessoas no primeiro ano. Histórias de transformação começaram a emergir. Um veterano com PTSD que encontrou propósito como carpinteiro, uma mãe solteira que conseguiu emprego estável e reuniu sua família, um jovem que escapou de um lar abusivo e agora estudava programação. Rodrigo reduziu suas horas de trabalho na Tavares Solutions, promovendo executivos capazes e focando mais em estratégia do que operações diárias. Ele descobriu que tinha mais tempo para o que realmente importava: sua esposa, seu propósito, sua vida. Uma tarde eles estavam no escritório da fundação quando uma mulher jovem entrou timidamente. Ela estava claramente em situação de rua, roupas sujas, cabelo desgrenhado, mas havia determinação em seus olhos. Eu ouvi que vocês ajudam pessoas. Ela disse com voz hesitante. Eu preciso de ajuda. Clarice se levantou imediatamente, aproximando-se com um sorriso caloroso. Você veio ao lugar certo. Como você se chama? Marina. Marina. Eu sou Clarice. E eu sei exatamente como você está se sentindo, porque eu estive onde você está. Mas você deu o primeiro passo ao vir aqui, e isso é o mais difícil. Agora, vamos ver como podemos ajudá-la a dar o próximo passo, e o próximo até você estar onde quer estar. Rodrigo observava sua esposa trabalhar e seu coração inchou de amor e orgulho. Ela tinha pegado sua própria dor e a transformado em propósito. Ela estava literalmente mudando vidas. Naquela noite, deitados na cama, Clarice aninhada contra seu peito, Rodrigo disse: Você sabe que eu te amo, certo? Eu sei, ela murmurou sonolenta. Você me mostra todos os dias. Eu penso muito naquela noite. A tempestade, a decisão de parar. Eu também. E se eu não tivesse parado? Clarice se afastou para olhá-lo nos olhos. Mas você parou. Você escolheu bondade quando não precisava. Você escolheu me ver quando eu era invisível. E essa escolha mudou 2 vidas, não apenas uma. Ah, mudou muitas vidas, Rodrigo corrigiu, pensando em todas as pessoas que a fundação havia ajudado. Então, talvez, Clarice disse com um sorriso, aquela tempestade não foi apenas coincidência. Talvez fosse o universo conspirando para colocar 2 almas perdidas no mesmo lugar, no momento certo, para que pudessem se encontrar e juntas encontrarem o caminho de casa. Você acha em destino? Eu acredito em escolhas, ela disse.
E você fez a escolha certa naquela noite. Assim como eu fiz a escolha de confiar em você. E todos os dias, desde então, continuamos fazendo a escolha de nos amar, de nos apoiar, de construir algo bonito juntos. Rodrigo a puxou mais perto, beijando seu cabelo. Melhor escolha que já fiz. A minha também. Do lado de fora, uma leve chuva começou a cair, tambores suaves contra as janelas. Mas dentro, envoltos nos braços um do outro, eles estavam aquecidos, seguros e completamente em casa. Porque eles haviam aprendido a lição mais importante. Amor verdadeiro não tem endereço. Não é definido por códigos postais ou contas bancárias. Não é sobre de onde você vem ou o que você tem. É sobre quem você escolhe ser, quem você escolhe amar e o que você constrói juntos com bondade, respeito e compromisso genuíno. E naquele amor, eles encontraram não apenas um ao outro, mas também seus melhores selves. Juntos, eles eram mais do que a soma de suas partes. Juntos, eram completos. E aí, essa história tocou seu coração? Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E comenta aqui embaixo a palavra amor, se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance na vida. Queremos ver o apoio de vocês. Até a próxima história.